Evangelho, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, alguns dos nossos ouvintes devem estar se perguntando: mas hoje não é o dia 15 de agosto? Não é o dia da solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria? Não é o dia em que celebramos Nossa Senhora da Glória? Mas por que não estamos ouvindo o texto da solenidade no dia de hoje? Tanto na Europa, na Itália, como em Portugal, hoje celebra-se a solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, conforme nos diz o calendário litúrgico. Porém, a nossa Conferência Episcopal Brasileira pediu o direito de poder transferir a celebração de hoje para o domingo, de modo que o maior número de fiéis possa participar da Santa Missa. Em muitas dioceses no Brasil e em muitas igrejas paroquiais no Brasil, hoje é a solenidade, porque são dedicadas à Assunção de Maria ou Nossa Senhora da Glória, sob o título de Nossa Senhora da Glória. Porém, para a Conferência Episcopal, a nossa solenidade de hoje vai transferida para o próximo domingo. E assim, a nossa comunidade cristã em todo o Brasil poderá celebrar e participar da Santa Missa. Mas por que isso acontece, Padre? Bom, primeiro por uma graça, né? Bendito seja Deus que a gente tem essas oportunidades. Em que sentido? No Brasil, bem, em alguns municípios talvez seja feriado, né? Porque é consagrado a Assunção de Maria, a Nossa Senhora da Glória. Porém, na Europa, pego a referência aqui da Itália, hoje é feriado. Então, tem a possibilidade de se celebrar as missas solenes exatamente no dia de hoje, porque também é um feriado civil. Como no Brasil nós não temos um feriado civil no dia da Assunção, para que o maior número de fiéis não fique impossibilitado de participar de tão grande solenidade, ela passa para o domingo sucessivo. Então, bendito seja Deus, nós vamos ouvir as leituras da Assunção da Beatíssima Virgem Maria no próximo domingo e vamos fazer a nossa meditação, claro, sempre com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ajuda a mergulhar na beleza da solenidade da Santa Mãe de Deus. Aqui em casa, em Roma, onde estou, estamos fazendo a solenidade desde ontem. Ontem celebramos a missa da vigília, né? Logo após as primeiras vésperas, tivemos a missa da vigília. E hoje, durante todo o dia, temos a celebração do dia. E dessa forma, um grande número de fiéis está participando. Por ser um período de férias, muitos viajam e terminam participando da solenidade nas zonas de veraneio. Mas aqueles que estão aqui em Roma vieram maciçamente ontem na Santa Missa e um bom número é previsto para as missas no horário dessa manhã e da nossa noite,
porque por causa do calor as pessoas preferem vir às 19 horas. Mas nós que estamos no Brasil hoje, mas para nós que estamos no Brasil, mas para todos aqueles que estão no Brasil, a celebração hoje acaba recolhendo a memória de São Tarcísio. É o patrono dos coroinhas, dos cerimoniários, daqueles que ajudam na Santa Missa. São Tarcísio tinha 12 anos, quando foi martirizado, segundo a tradição, por conta do transporte da Santa Eucaristia para os prisioneiros. Então, o que nós sabemos da história? O Papa Sisto II queria fazer com que chegassem até os cristãos que estavam encarcerados e que iriam ser executados a Santa Eucaristia, o viático, ou seja, o corpo de Cristo após a celebração da missa. Entretanto, havia um significativo risco de serem presos os portadores da Santa Eucaristia e condenados à morte. Porém, esse jovenzinho se apresentou voluntariamente e muito decidido e disposto a arriscar a própria vida para fazer com que a Eucaristia pudesse chegar até eles. Pensando em sua tenra idade, acreditava que não fosse chamar a atenção dos guardas o fato de se aproximar dos prisioneiros. Bom, por um lado, tinha razão. Por outro lado, foi encontrar exatamente entre os seus iguais a maior dificuldade. Enquanto levava a Santa Eucaristia até os prisioneiros, seus colegas, ou seja, as outras crianças, inculcadas com um comportamento de grande decoro e cuidado, perceberam que Tarcísio estava com alguma coisa de valor e que apressadamente procurava levar aquilo a uma destinação. E dessa forma começam a provocar para que ele fale e mostre o que era o segredo que ele trazia consigo. Diante da forte resistência, começam a provocá-lo e também a agredi-lo para constrangê-lo a mostrar e fazer ver aquilo que levava. E nesse ato da resistência termina Tarcísio sendo ele mesmo martirizado. Então, São Tarcísio se torna um mártir da Santa Eucaristia. Qual a característica do coração desse menino? O desejo de levar Jesus até aqueles que mais estão sofrendo. Oh, meu irmão e minha irmã, que essa referência venha para o nosso coração. O Evangelho de hoje, estamos no 19º capítulo do Evangelho de São Mateus, é o encontro de Jesus com o moço rico, assim nos apresenta o texto. O encontro com, digamos, normalmente dizemos ser um jovem, por conta do Evangelho de Lucas, que se apresenta diante de Jesus e reconhece em Jesus o bom mestre. Todo o diálogo que Jesus faz com ele vai ajudando progressivamente, assim como Jesus fez com aquela mulher Ciro-fenícia, que foi pedir que curasse a sua filha que estava sob o poder do demônio. O diálogo vai conduzindo à apresentação da fé do coração daquele rapaz e, por conseguinte, apresentando também o movimento vocacional que ali existia. Olha que interessante. Ele diz que ele chama Jesus de mestre, o que mostra que ele tem um coração disposto de discípulo. Reconhece que ele é bom, o que significa dizer que o que vem desse mestre vem da parte de Deus, e depois está preocupado com a vida eterna, o que significa que ele mantém a centralidade da fé de Israel, ensinada pelos profetas e pela lei. Ele tem um amor grande por Deus e quer permanecer junto dele, o que significa um coração disposto à contrição, um coração disposto a pagar o preço de estar com Deus. Bom, Jesus responde: o que me perguntas sobre o que é bom, né? Só um é bom, e faz dessa forma a referência a Deus. O que indica para ele que sim, de fato, ele está no caminho de Deus. Só Deus é bom, então se você vem até mim, me chama de bom mestre,
significa que tu estás no caminho da busca de Deus e reconhece de fato que através de mim chega até Ele. Muito bem, Cristo Pontífice. Me parece muito claro para o nosso conhecimento como cristãos, também que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Estamos vendo aqui o Senhor desvelando todas as palavras que Ele vai dizer no Evangelho de São João para todos nós e para os seus discípulos, sendo desvelada para Ele, nesse discreto diálogo entre os dois. Então, o rapaz retoma a pergunta, ou melhor, e o Senhor, depois dessa observação, responde a ele, como todo mestre conduz aqueles que o seguem para Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E dessa forma, o Senhor confirma o caminho que ele já está fazendo. E aí nasce a segunda pergunta dele. Quais? Não quais porque ele tem dúvidas sobre quais são, mas porque ele tem no coração dele uma inquietação. O que isso significa dizer, Padre Fábio? Ele já cumpre todos os mandamentos, mas o coração sente vontade de ir além. Ele já cumpre todos os mandamentos, mas o coração dele continua desejando mais intensamente a Deus. O que significa dizer que no coração dele há um desejo, movido pelo próprio Senhor, de que ele se una mais estreitamente a Cristo, de uma forma ainda mais profunda. Estão percebendo, meus irmãos? É o Senhor que move o coração. O itinerário vocacional de uma pessoa não está relacionado somente com a aplicação que ela possa ter sobre tudo aquilo que ela recebe da parte do Senhor. Mas existe uma parcela da inquietação do coração que é movida por Deus de maneira misteriosa. Aquele rapaz, por anos na sua vida, cumpria, como ele mesmo vai dizer, depois que o Senhor faz o elenco dos mandamentos e coloca particularmente todos os mandamentos de amor ao próximo. Qual é a característica dessa redação feita por Jesus? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrará pai e mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele bota a síntese. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está vendo? Ele está introduzindo a lei que no capítulo 5 de Mateus vem apresentada em 2 únicos mandamentos. O Senhor aqui repete diante do jovem, tomando aquilo que está no livro de Deuteronômio, é verdade. Mas se vocês observarem com atenção, do não matarás a amarás o teu próximo como a ti mesmo, significa ser capaz de amar mais ao outro do que a si próprio. Guardem bem isso, porque esse é o ponto central da história, hein? Todos os mandamentos dizem respeito a ter um reconhecimento de amor pelo teu irmão e uma atitude de amor em relação a ele, mais forte do que a tua ira, matarás. Do que a tua ambição, adulterarás. Do que a tua inveja, do que a possibilidade da inveja, roubarás. Do que a possibilidade do orgulho, não levantarás falso testemunho. Até a possibilidade da ingratidão, honra pai e mãe. Então, um amor reconhecido pelo outro e uma capacidade de ir para além de si mesmo na hora de amar o próximo, a ponto de não parar nessas barreiras. Essas barreiras que são as barreiras dos vícios e dos pecados. Bom, aqui estamos no ponto, como o padre falou, o ponto central. Ele diz que tudo isso ele tem observado. Ele tem procurado cumprir os mandamentos desde sua mocidade. Desde pequeno, ele tem guardado, ele tem procurado respeitar aquilo que se pede. Mas ele sente que ainda falta alguma coisa. Jesus então acrescenta: se queres ser perfeito, ou seja, se queres chegar ao máximo da tua entrega, significa
se queres se colocar por inteiro, vai, vende teus bens e dá aos pobres. Então, ele sente que ainda falta algo, ou seja, ele não está todo inteiro na prática desses mandamentos. Ele procura amar o seu próximo e procura rechaçar o ódio, rechaçar a inveja, rechaçar o orgulho, rechaçar o desejo de posse sobre o que é do outro, rechaçar vários vícios e pecados do seu coração. Mas ele ainda não consegue se entregar completamente ao Senhor. O que isso significa dizer? Ele ainda não consegue ter um amor grande o suficiente de tudo dispor por Cristo. Veja o pedido que o Senhor faz. Vai e vende os teus bens e dá aos pobres. Ou seja, lembra que nós falamos sobre a questão da esmola? Que significa dizer fazer esmola? Significa pegar do que é teu e oferecer pela necessidade do teu irmão. Então, reconhecendo a necessidade do teu irmão, você toma daquilo que recebeu das mãos do Senhor e entrega por ele. Para você cumprir um ato, como o Senhor está dizendo, você precisa reconhecer que tudo que você tem na sua vida, você recebeu de Deus. E você precisa também conhecer a alegria do coração de Deus em querer ver o teu irmão amado e cuidado por ti. Deus, como ama cada um de nós, ama também o nosso próximo. Então, por amor ao meu Senhor, que eu creio que me faz ver a necessidade do meu irmão e me aproxima dele porque é bom e misericordioso, eu então com alegria tomo daquilo que ele me deu para dizer, olha, eu entrego isso daqui para você. Agora é teu. Chegamos ao ponto central da dificuldade desse rapaz. O ponto central é de ter a coragem de entregar tudo o que tem pelo Senhor. Como assim, Padre Fábio? Mas ele já fazia tanta coisa boa? Sim, fazia, sem dúvidas. Mas o tudo significa confiar-se nas mãos do Senhor e segui-lo em sua própria sorte, segui-lo no seu próprio destino. Então, seguir o Senhor por onde ele fosse, deixar casa, deixar família, deixar a sua renda, deixar a estabilidade que ele até agora tinha consigo, que foi concedida por Deus como graça. Já falamos aqui na vida de vários santos, quantas graças e tesouros o Senhor concedeu, né? Tantos dons concedidos a inúmeros santos, e como eles colocaram isso à disposição do Senhor e viveram a pobreza, mesmo sendo homens de grande riqueza, viveram a pobreza porque escolheram entregar tudo ao Senhor, fizeram de tudo aquilo que receberam, dom por amor ao próximo, e eram interpretados pelos homens como loucos por fazerem isso. Então ali está a dificuldade dele, aquela de não ter mais nenhuma segurança em si mesmo, mas somente no Senhor. Exatamente o que os discípulos fizeram, que deixaram tudo, casa, família, barco, deixaram tudo para seguir o Senhor. Então esse era o primeiro ponto importante para ele cumprir. Entregar tudo o que ele tem, realizar a esmola de tudo aquilo que ele tem e recolher um tesouro no céu. E aí nós lembramos do ensinamento, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se o tesouro de um homem é fazer o bem pelo próximo, se o tesouro de um homem é cumprir o que é agradável aos olhos de Deus, ali estará também o seu coração, junto às coisas de Deus. Agora, quando os olhos não se orientam nessa direção, quando
essa escolha não consegue ser feita, abre-se esse espaço em que ele está agora. Ele deseja fazer o bem, mas ele ainda não tem força de colocar-se todo nesse bem. Ele sente que Deus apela para ele nessa direção, mas ele não consegue confiar em Deus. Ponto. Chegamos. Como assim, Padre Fábio? É isso aí que você acabou de ouvir. O Senhor já marcou o coração dele. O Senhor Deus já marcou o coração dele porque tem uma inquietação legítima que vem de Deus. Ele leva ele até Jesus. Jesus lhe dirige as palavras, então mais eloquente e verdadeiro do que isso, um anúncio vocacional, não dá, meu irmão. Só que tem um momento em que você precisa tomar a decisão de confiar nele, e Deus não te constringe. Muitas vezes a falta de clareza na hora de uma decisão vocacional não está na incapacidade de Deus de manifestar a direção da vocação, mas na falta de coragem de decidir e de confiar nele. Por isso é uma coisa que nós temos que pedir muito ao Senhor. Agora, consideremos dois elementos aqui que são importantes. Se Deus trouxe ele até aqui, não estaria Deus disposto a encorajá-lo? Com certeza, ele é o mais interessado de que ele tenha coragem de responder e de, como os apóstolos, deixar tudo e seguir. Entretanto, ele não pede ao Senhor, não há uma apelação. Há quase que uma aceitação plácida de ficar onde está. Isso é terrível. Hoje, dia 15 de agosto, aproveitando a memória da solenidade, que já fizemos no início da nossa meditação, não estaria Nossa Senhora disposta por nós, pensando no agora da nossa vida, sobre a nossa história vocacional, disposta e pronta a nos ajudar, recolhendo todas as graças espirituais necessárias para que essa coragem acontecesse? Sim, com certeza está. Olhem o contraponto do pequeno Tarcísio, que tinha muito menos recursos do que ele, mas tinha um amor tão grande por Jesus que aos 12 anos não estabelecia contas. Tudo que tivesse estava disposto, tudo que tinha estava disposto a colocar por Jesus. E para cumprir o quê? O bem pelo próximo. Amou tanto seus irmãos a ponto de entregar a sua própria vida para que Jesus chegasse até eles, para que Jesus fosse deles. Eis aqui, diante do Evangelho de hoje, o pedido de intercessão a São Tarcísio. Ajuda-me, São Tarcísio, pela sua intercessão, a ter a alegria e a coragem no meu coração de colocar tudo o que o Senhor faz e oferece por mim nas mãos do Senhor, à disposição do Senhor, para que eu possa levar Jesus aos meus irmãos, onde eles estiverem, no sofrimento ou na alegria. Reparem um detalhe do testemunho de São Tarcísio. Ele foi levar a comunhão para os que estavam encarcerados e morreu perseguido por aqueles que não o compreendiam. E não morreu blasfemando a estes, não morreu ofendendo a estes, e não morreu em luta corporal com estes que o mataram, mas morreu cuidando de Jesus, apertando Jesus em suas mãos e não permitindo que Jesus fosse, que a Eucaristia fosse profanada. O que isso significa dizer? Que ele morreu como Jesus na cruz. Praticamente, ele entregou sua vida para que o Senhor não fosse mais ofendido por aqueles que estavam ali, como chacais sobre ele, tentando dilacerá-lo com o seu ódio, com sua curiosidade diabólica. Como se dissesse: Jesus, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o mal e a grande gravidade do que está acontecendo, do que estão fazendo. E ele entrega a sua vida ali, agarrado com Jesus, e impede que uma profanação
aconteça da Santa Eucaristia. De certa forma, ele entregou sua vida por amor daqueles que estavam encarcerados e sendo conduzidos à morte, e entregou sua vida também por amor daqueles que o estavam assassinando, porque, morrendo dessa forma, ele entrega sua vida como ato de reparação e de expiação por cada um deles. Percebem? Porque, morrendo assim, ele impediu que um pecado muito maior pudesse acontecer, ainda pudesse vir a acontecer. Já é muito grave você matar um inocente, mas pior ainda seria o sucesso de, matando o inocente, ainda profanar a Santa Eucaristia. Eles tiveram a ambição de fazê-lo, mas não conseguiram. De certa forma, São Tarcísio conseguiu, entregando a sua vida, impedir que um pecado maior caísse sobre eles, pelo mal que praticavam. E o quanto nós intercedemos e oferecemos a nossa vida, o nosso tempo, como um caminho de amor em reparação pelos pecados cometidos pelos nossos irmãos. Levar Jesus até os nossos irmãos também é isso. Não é só falar de Jesus para eles, mas é muitas vezes colocar o nosso joelho por terra e orar em reparação pelos pecados cometidos por eles. Pelos pecados cometidos por cada um de nós, ou seja, pelos nossos próprios pecados e pelos pecados cometidos pelos nossos irmãos. E hoje começamos a Quaresma de São Miguel Arcanjo, uma grande devoção que São Francisco levou durante a sua inteira vida, que começa no dia 15 de agosto e termina no dia 29, sendo que os espaços penitenciais não acontecem no dia de domingo, mas as orações a São Miguel, sim. É uma grande devoção ao príncipe dos anjos, São Miguel Arcanjo, e dessa forma, como nós vamos apresentar no nosso destaque de hoje, a gente cumpre as orações a São Miguel Arcanjo com um pequeno ato penitencial escolhido voluntariamente para aquele dia, e dessa forma vamos completando esse itinerário de oração, especialmente em reparação pelos pecados cometidos contra Nosso Senhor e contra a Virgem Maria, os pecados cometidos também contra a dignidade dos sacramentos. Essa é a reparação que o Senhor mais pede a cada um de nós. Então, aproveitemos o testemunho de São Tarcísio, o Evangelho de hoje, para que o nosso coração não caia em tristeza. O final do Evangelho de hoje fala que o jovem permaneceu triste e não seguiu Cristo. São Tomás de Aquino vai dizer: a tristeza é um vício causado pelo grande amor por si mesmo, que não é um vício especial, mas sim a raiz de todos os demais vícios. Amar de tal forma a si, ao ponto de não conseguir amar a Deus quando Deus pede o nosso amor por Ele, espera o nosso amor por Ele. Por isso vem, Virgem Maria, ajuda-nos, Mãe, a amar o Senhor como a Senhora o amou. Ajuda-nos, Senhora, a amá-lo como Ele merece ser amado. Dai-nos a graça, Virgem Maria, de pela intercessão de São Tarcísio e São Miguel Arcanjo, sermos libertos das ciladas do inimigo e em todas as ocasiões termos a prontidão e a coragem de entregar tudo o que recebemos do Senhor pelo bem de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tarcísio e de São Miguel Arcanjo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.